Saudação, que Deus os abençoe. Nós estamos aqui na igreja mais uma vez para compartilharmos da comunhão com Cristo Jesus. Amém? Esse é o momento na nossa igreja onde nós fazemos os nossos agradecimentos da escola sabatina, ou os nossos pedidos. As pessoas aqui na nave da igreja, se alguém tiver algum agradecimento, algum pedido, o divino vai estar com o microfone aí, você pode levantar a sua mão e fazer o seu pedido, o seu agradecimento, bem como você também, que está aí conectado com a gente. Você também pode fazer o seu agradecimento, o seu pedido ao nosso bondoso Deus. Esse é o momento, fique aberto para vocês fazerem os seus pedidos e os seus agradecimentos. Tem alguém aqui na nave da igreja que gostaria de fazer algum agradecimento ao nosso Deus? Pastor Daniel. Ok. Para estudar a Bíblia, mas eu tenho outros familiares que ainda não estão estudando a Bíblia. Então, esta lição para mim está me desafiando a buscar maneiras de alcançá-los a eles. Justo. Porque se eu não faço isso, ninguém vai fazer isso. Porque eu sou a luz. E eu pido para Deus, Deus me abençoe, me ajuda, porque quando eu estudo o tema do Espírito Santo, a Bíblia compara com um fogo. E se o fogo não tem combustível, o fogo se apaga. Então, esse fogo precisa estar sempre encendido? Acendido, né? Aceso. Então, eu pido que, por favor, orem para que Deus me use e a minha família para alcançar a meus outros familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Amém. E sem dúvida, viu, pastor Daniel, essa lição está mostrando para a gente de uma maneira impactante o que nós devemos fazer, não é verdade? Mas alguém aí que está conectado com a gente gostaria de fazer algum agradecimento, algum pedido, só abra seu microfone que essa é a oportunidade de você fazer seu agradecimento. Temos ali a Elianai, o Léo, a Vanessa, o Jailton, a Cíntia, Djalma. Aqui na nave da igreja, mais alguém gostaria de fazer algum agradecimento, algum pedido? Temos ali a Anne. Vocês em casa fiquem à vontade para fazer seus pedidos. Eu queria que vocês orassem pelo o Marcos Moya, que ele é RH da UCOB. Na quarta-feira teve um AVC hemorrágico, ele está na UTI. É um jovem novo, tem uma família, que vocês possam estar orando por ele, pela sua família, que ele possa estar se recuperando e em breve volta às suas atividades normais. Amém. Vamos orar também. Mais alguém? Tem algum agradecimento, algum pedido? Se não, nós vamos orar para nós iniciarmos a nossa lição. Djalma? Sim. Eu já tinha agradecido nos primários e feito um pedido, mas eu vou fazer o mesmo aqui. Eu encontrei ontem com o meu tio, meu primo, na verdade, porque ele é mais velho, chama de tio, né? Ele tem 70 anos, tem problemas de saúde, há 2 meses teve coronavírus, né? Teve febre e tosse, e fez exame, deu coronavírus, mas graças a Deus ele se recuperou e está bem, né? Já passou e não tem nenhum problema. Mas, no momento, tem uma sobrinha com um noivo e um outro sobrinho, né, que estão com coronavírus. E a gente, de vez em quando, tem contato com eles também. Então, peço que orem por eles e orem por mim, pela Patrícia também, para que Deus nos proteja. Amém, Djalma. Amigos, não tendo mais ninguém, tem a irmã? A irmã quer fazer também? Irmã Vinólia. Eu peço oração pelo meu marido, né, que está fazendo um tratamento, e agora, porque ele é alcoólatra, e no momento a gente foi na médica, mês passado trocaram o remédio dele, e ele voltou a beber, porque esse remédio parece que não adianta, porque disse que ele tomava antes, não fabricando mais, né, então, que Deus possa ter misericórdia dele, porque é uma situação muito difícil. Amém.
Irmã Márcia. Eu também quero agradecer pela semana que Deus tem nos cuidado, né? Que todo dia eu saio cedo para trabalhar, pego ônibus, metrô. E sempre eu estou agradecendo a Deus e sempre Ele também está me cuidando. E também agradeço a Deus pela minha família também, né? Lá na Bahia, que graças a Deus está todo mundo bem, né? E esse é meu pedido de oração e também por estar aqui na igreja, né? Esse é o meu agradecimento. Amém. Queridos, eu gostaria de convidar vocês que estão aí nas suas casas, nós que estamos aqui na igreja, vamos nos colocar de joelhos para nós falarmos com o nosso Deus. Apesar de nós estarmos fazendo um culto assim pelo Zoom, você na sua casa, se você tiver oportunidade, fique de joelhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo, Santo, Deus eterno e Pai de amor. Agradecidos te somos, ó Deus, porque mais uma vez o teu Santo Espírito nos trouxe até a tua casa de oração, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, com um coração alegre em te servir. Estamos aqui, ó Deus, dispostos a te obedecer, Senhor. Pai querido, aqui foram feitos alguns agradecimentos, alguns pedidos. Esse amigo da Anne, o Marcos, esse jovem que teve esse problema. Que a tua mão protetora, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja ao lado dele, Senhor. Ao pedido também do Djalma pelos seus familiares. Pedido aqui da irmã também Vinólia, da Márcia. E aqueles pedidos que estão em nossos corações, aqueles pedidos que nós sabemos, ó Deus, como o do pastor Montalvão, pelos nossos familiares, porque essa lição nos trouxe essa mensagem tão clara, Senhor. Só seremos realmente felizes quando compartilharmos o amor de Jesus e o que Ele fez por nós, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma recapitulação da lição na presença do Teu Santo Espírito, para que juntos nós possamos aprender mais e mais do Teu maravilhoso amor. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amigos, vocês podem ver que nós estamos num novo formato aqui da nossa Escola Sabatina. Eu gostaria de convidar aqui o Gerardo, o pastor Daniel Montalvão, para compor aqui o nosso meio círculo aqui da Escola Sabatina. Mas para que funcione essa Escola Sabatina, vocês que estão aí em casa, nós gostaríamos que vocês também participassem com a gente. A lição ela vai ser assim um pouco mais interativa. Nós gostaríamos de contar com a presença de vocês que estão aqui na igreja, ok? O microfone vai estar disponível aí para vocês participarem com a gente, bem como vocês que estão aí nos seus lares, nas suas casas, que vocês também compartilhem com a gente essa lição, combinado? E é uma lição que, sinceramente, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Eu já vou começar lendo aqui, senhores, o verso áureo para a gente, ok? E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Para nós que gostamos de estudar a palavra de Deus, esse verso aqui, Geraldo, já daria um sermão. Vinde, ó, vocês não vão pescar mais peixes, vocês agora vão pescar o quê? Homens. A lição ela tem essa tratativa durante toda a semana. E você vai ver que cada dia dessa semana você vai ver a palavra visão. A palavra visão. Jesus não vê como nós vemos. Você, como Jesus ali viu Tiago ali e João, os filhos do trovão, todo mundo intrépido, nervosos, mas Jesus viu neles o quê? Homens que poderiam ser ganhadores de almas. E já fica a minha observação para você no seu lar. E para nós aqui, nós estamos sendo ganhadores de almas para Jesus. Nós estamos tendo a visão que Jesus tinha em realmente resgatar a humanidade. É comum, eu já vou passar aqui para o Gerardo, o pastor Daniel Montalvão, mas é comum acontecer com a gente, pastor, a gente conhecer alguém, não sei se já aconteceu isso com você aí, e você é apresentado para uma pessoa, a pessoa vai embora. Aí você olha para ela assim, Ana, e fala: eu não fui com a cara dessa pessoa. Você nem conhece a pessoa. Quantos aqui já não agiram assim? Pode falar, você aí que está em casa também.
dá um sinalzinho com sua mão, vai me apresentar a pessoa, não conhece a pessoa, olha assim e falo, Cíntia, eu não fui com a cara dessa pessoa, eu nem conheço a pessoa. É porque a minha visão, naquele momento, quem sabe eu poderia estar sendo crítico, eu poderia, quem sabe aquela pessoa poderia ser superior a mim, e para eu não me inferiorizar, o que é que eu faço? Eu minimizo ela. Já Jesus não fazia assim. Jesus, a gente vai ver aqui, Geraldo, que ele tinha metodologias para cada personalidade. Para cada pessoa que Jesus encontrava, ele tinha um método. Nós vamos ver aqui com a mulher samaritana, nós vamos ver com outras pessoas aqui, o jovem etíope ali, que o discípulo foi até ele. Cada um tem uma forma diferente de Jesus falar. Eu quero saber qual foi a forma que Jesus falou contigo, qual foi a forma que Jesus falou comigo. Então nós vamos debater isso aqui durante esse pequeno estudo aqui da lição. Amém? Sandro, antes de passar para o pastor, eu queria falar para você que para mim eu fiquei pensando nessa imagem que tem no dia sábado. Aí nós temos uma pessoa bêbada, não? E aí aparece uma mão com uma lupa, é assim que chama? E dentro dessa lupa aparece a mesma pessoa, só que agora não está bêbada, sino que um pregador. E aí a minha oração foi assim, não? Senhor, por favor, que eu consiga ter esses óculos que você tem, para que quando alguma pessoa, eu encontro uma pessoa na rua, é muito fácil encontrar uma pessoa na rua, no chão, dormindo, sem ter casa, e se não teríamos esses óculos, não poderíamos ver essa pessoa, não como o que ela é hoje, como o pecado de Joela, sino como Deus está vendo ela. Então aí, na minha mente, vino automaticamente a história de Saulo. Realmente tinha que ter muita fé para ver em Saulo a Paulo. Só Deus conseguiu fazer isso, porque olha como foi tão difícil que Jesus mesmo teve que interceder para que isso aconteça, porque se hubiera dependido de algum humano, até Ananias, depois que aconteceu, Ananias disse, não, peraí, Senhor, me pide qualquer coisa, menos isso. Saulo não, todo mundo conhece quem é Saulo. Mas precisamos ter os olhos da fé para, como o tio fala, não? Possamos olhar pessoas, não com nossos olhos, sino com os olhos de Jesus. E aí sim, Jesus viu, como você falou, não? Jesus viu, nos Filhos do Trovão, viu o João, que é o discípulo do amor. No Pedro, que era o discípulo mal falado, aquele que tinha hábitos muito fortes, ele viu que o primeiro pregador, depois de que ele foi para o céu, e que ele teve nada mais que 3.000 pessoas que foram batizadas por sua pregação. Ou seja, só Deus consegue ver isso. Olha, se você lê Lucas 5, 27. Olha aqui como Jesus olhava para as pessoas. Lucas, capítulo 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, sígame. A palavra aqui, viu, que aparece em minha versão. Depois disso, Jesus saiu e viu. No grego, esta palavra tem um conceito profundo. Eu estou olhando para vocês agora de forma geral, mas a palavra que Jesus usa aqui, o Mateus usa aqui, o Lucas, perdão, usa aqui, é uma olhada profunda. É uma olhada que vai mais para lá da aparência. É uma olhada que não só vê seu rosto, sino vê seus pensamentos. É uma olhada que vê não só no presente, é uma olhada que vê no futuro. Essa palavra aparece aqui. Jesus olha para Mateus, seu futuro. Olha de uma forma assim tão impressionante que
nesse momento ele era, Levi. Nesse momento Levi era um cobrador de imposto. Mas Jesus não olha só como um cobrador de imposto. Olha a um discípulo seu no futuro. Esse é o olhar de Jesus. Impressionante. Segunda coisa, Mateus 4, 19. O mesmo princípio. O mesmo princípio. Verso 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha só, Jesus olha para eles, e eles, nesse momento, eram pescadores de peixes. Tá certo? Mas quando Jesus mira para eles, mira para o futuro deles. Agora são pescadores de peixes, mas eu estou olhando para vocês, e eu estou vindo de ver, estou vendo futuro, vendo. Eu estou vendo, eu estou vendo a pescadores do homem. Então, Jesus olha para mim agora, mas não me deixa assim. Ele não me deixa assim. Ele mira para mim no futuro e ele tem uma realidade melhor do que presente. Então, assim olhava Jesus Cristo as pessoas. Mas eu, quando repasso estes conceitos, eu agradeço a Deus, porque Deus olhou para mim há 20 anos. Um rapaz doido, perdido, mas depois de 20 anos, após de 20 anos, eu posso dizer que sou outra pessoa, porque Jesus Cristo olhou para mim, não só meu presente, sino também ele olhou para mim em meu futuro. Pastor e Sandro, temos histórias da Bíblia nessa semana, e uma que chamou minha atenção é a que está lá no dia domingo, Marcos capítulo 8, que é aquele cego que ele foi sanado, mas ele foi sanado diferente, não é? O único milagre que nós temos assim na Bíblia, onde ele foi sanado como em duas etapas, em 2 passos. E a lição fala de 2 palavras: trazer, que os amigos dele trouxeram, e os amigos dele rogaram. E eu queria que vocês me ajudem a responder 2 perguntas, e os amigos que estão também nos ouvindo. Qual é o significado dessa palavra, de que os amigos trouxeram ele e rogaram por ele? Segunda pergunta. E a outra é, por que Jesus fez esse milagre desse jeito? Por que Jesus não sanou ele de uma vez? Por que parece que o poder de Jesus foi limitado, ou teve que fazer 2 doses da mesma medicina para que solucione? Não sei quem que vai responder a primeira. Eu acho que essa segunda é para o pastor. Querido, só lembrando que você em casa também, você pode participar junto com a gente aqui, ok? Basta levantar sua mão aí, o Divino avisa aqui, o pessoal que está aqui, eles avisam e vocês também participam. Vamos lá, nessa primeira parte aí, Geraldo, do trazer. Eu achei muito interessante que a lição falou o seguinte: aquele cego, ele podia não ter fé, não é verdade? Ele podia não ter fé, mas ele teve amigos, né, que o levaram até Jesus. É interessantíssimo isso, esse trazer. Às vezes a gente escuta isso muito na nossa igreja: irmão, eu não sei dar estudo, irmão, eu não consigo falar, irmão, eu não conheço as passagens da Bíblia. Você tem que fazer é trazer, irmãos, as pessoas. Você tem que trazer as pessoas para conhecerem a Jesus. Aí daí para lá você deixa que o Espírito Santo o quê? Faça o trabalho delas. Agora, esse cego, ele podia ter amizade com essas pessoas? Sim, poderia ter tido essa amizade com essas pessoas.
Porque como que um cego iria até Jesus? Difícil, na verdade. Mas ele teve pessoas que o levaram. O sentimento que o pastor Montalvão ali falou, da família dele, eu também sou de uma família de 9, pastor. Um já faleceu, nós somos 9. E apenas eu, viu, amigos? Apenas eu sou da igreja. Entendeu? Então a minha vontade, o meu desejo, já dei estudos bíblicos para alguns deles, a minha vontade é levar Jesus até eles, né? Porque se eu mostrar Jesus para eles e o Espírito Santo fizer esse trabalho, para mim já está uma satisfação enorme. E esse cego, ele teve esse privilégio desses amigos, né? Além também de rogar, essa parte que o pastor vai falar, de rogar, de pedir, de interceder por eles. Nós sabemos, como igreja adventista, que a oração intercessória ela tem um poder imenso, imenso. Quando você ora em favor dos outros, a gente costuma dizer que o maior beneficiado é quem? É você mesmo. Se eu orar pelo Gerardo, por uma dificuldade do Gerardo, Deus faz com que, além da bênção recair sobre o Gerardo, também recaia sobre mim. Essa é a matemática estranha de Deus, né? E eu me fascino quando eu vejo essa história. O pastor vai comentar um pouco aí dessa parte de 2 etapas. Eu também depois queria dar um comentário. Mas você vê que o poder de Deus ele não é ilimitado. Ele teve um propósito para isso. Lembra-se lá de Lázaro, quando ele chegou na tumba? Ellen White diz que ele teve que gritar o nome de quem? De Lázaro. Porque tinha outras pessoas mortas, mas Jesus chegou na tumba e falou, Lázaro. Porque se Jesus não tivesse especificado o nome dele, todos que estavam naquela tumba teriam o quê? Ressuscitado também. O pastor vai comentar sobre isso. O poder de Deus ele não é ilimitado, irmãos. Amém por isso? Antes de passar àquela outra pergunta, a lição fala assim que mais da metade dos milagres que Jesus fez começaram assim, pessoas que trouxeram um paralítico, pais que trouxeram seus filhos. E eu quisiera saber aqui, quantos de nós fomos trazidos por alguém? Não sei se alguém poderia nos compartilhar. Aí o pastor Montalvão já levantou a mão, o Divino também, Sandro, quase todos, não? Mas eu quisiera saber que alguém conte, se alguém se anima a contar como que foi, quem que foi, um pai, um avô, um tio, um irmão, para nós ver que importante que é alguma pessoa se comprometer com nossa salvação. Aqui o Divino vai começar, aí depois se prepara alguém. Interessante que a semente, quando ela é plantada, ela não deixa de germinar. Eu me lembro quando era bem criancinha mesmo, eu deveria ter uns 4, 5 anos de idade, a minha vizinha, que é prima da minha mãe, ia para a igreja e levava a minha irmã, que é mais nova do que eu, 2 anos. E ela ia, gostava, e quando ela chegava em casa, ela contava para mim como é que era, lá na escolinha. E a prima da minha mãe, então, resolveu me levar também. E aí a gente ia, e até hoje eu me lembro daqueles videozinhos passando naquelas máquinas que faziam um barulho, tchac, tchac. E aí era lançado assim na parede os slides, e eu gostava muito daquilo. Eu tinha 4, 5 anos de idade, e isso ficou na memória. E aos 17 anos de idade, tive o privilégio de fazer o estudo bíblico completo, e foi quando eu me decidi. Mas por conta daquela sementinha que foi plantada quando ainda criança, né? E nós poderíamos dizer que naquela prima de tua mãe, ela teve a visão para ver em você uma pessoa que poderia ser preparada para o reino dos céus. Alguém mais que vai falar? Não? Desanimou? Alguém em casa, no Zoom, que poderia nos contar a sua experiência? Como alguém viu vocês um potencial? Gerardo. Sim. Então, a minha história da Indiana foi bem peculiar.
porque a gente não tem ninguém na família, tinha que fosse adventista, e meu pai saiu de um casamento, foi para outro, nós fomos morar com meu pai, e a nova esposa do meu pai era adventista, e ela acabou que nos guiou nos caminhos, né? Meu pai até hoje ainda não é adventista, mas eu e a Indiana permanecemos até hoje. É isso. Amém. Olha só, quando você falava sobre aquele cego, eu perguntava para mim, essa pessoa cega poderia haver conhecido a Jesucristo sozinha? Ou seja, ele haveria de buscar a Jesucristo por seus próprios esforços? Provavelmente não. E aí entra a importância da outra pessoa. Muitas pessoas que estão a nosso redor, elas nunca vão se aproximar a Jesucristo sozinhas. Nunca. Por quê? Estão cegas. Estão cegas. Então, elas precisam de seus amigos, de seus parentes, de seus vizinhos, para conhecer a Jesus Cristo. Aí, minha participação, sua participação é importantíssimo. Só para complementar. Agora, a pergunta que você fez, eu não tenho resposta, porque Jesus fez esse milagre em duas partes. Mas a aplicação que dá o pastor Mark Finley na lição é para nós refletir. Será que nós precisamos que Jesus Cristo abra outra vez nossos olhos? Será que eu preciso que o Senhor Jesus Cristo faça outra vez um milagre em meus olhos, para eu ver a necessidade de aquelas pessoas que precisam dele? Mas eu, nesse sentido, eu percebi o comentário do pastor Mike Finley. Mas para mim, quando eu me batizei, meus olhos se abriram. Mas será que eu preciso que o Senhor me abra outra vez meus olhos para ver maiores coisas? Para ver a necessidade de meus familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo? Essa é a minha reflexão. Eu, como pessoa, preciso que o Senhor abra outra vez meus olhos. Porque eu posso estar olhando as pessoas como árvores que caminham, como coisas que não têm muita relevância. Mas Deus quer que eu possa ver em todas as pessoas próximas a mim como pessoas candidatas do reino dos céus. Obrigado, pastor. Djalma, você está querendo comentar, por favor? Primeiramente, fazer um comentário rápido sobre o meu conhecimento da verdade, né? Como o Divino falou aí dos vídeos, dos slides, eu lembrei de quando eu era criança, né? Que eu tinha aí uns 9 anos, mais ou menos, e onde eu morava, no Guará, na minha rua, tinha um pessoal lá que contava as historinhas da criação e tudo, né? Coisas que só os adventistas fazem, e que naquela época, ainda mais, era só a gente mesmo. E eu me lembro disso, e é uma coisa que ficou na minha mente. Mas aí os anos que passaram, e eu não foi nessa época que eu entrei na igreja, né? Mas eu tenho certeza que era um grupo de adventistas contando aquelas historinhas, fazendo essas classes que nós fazemos, né, na casa das pessoas. E aí, já adulto, eu vim conhecer a palavra através de um amigo,
É como o pastor falou, né? É difícil a gente procurar a verdade, o evangelho sozinho. Tem que ter alguém, né? Agora, quanto que o pastor perguntou, né? Será que Deus tem que abrir meus olhos novamente? Na verdade, sim, né? Quando a gente entra na igreja, que tem aquele primeiro amor, como nós falamos, nossa, a gente quer falar para todo mundo. A gente quer falar para todo mundo. Todo mundo a gente quer falar. Nossa, é algo natural. Parece que não é uma obrigação, não. Entendeu? Parece que é natural. Eu sinto o desejo de falar. E o tempo vai passando, e esse desejo vai diminuindo, e esse desejo às vezes parece que vai se tornando uma obrigação, algo pesado, uma dificuldade de eu ir falar às pessoas. Isso é terrível, né? Então, Jesus tem que fazer eu ver isso novamente, mas o primeiro passo é estar bem ligadinho de Jesus, porque como no primeiro amor, aquele envolvimento que a gente tem com a igreja, com a verdade, com a palavra, com os estudos, né? Não podemos nos desapegar disso, dessa comunhão na igreja, dessa comunhão pessoal no dia a dia, que é a partir daí que vem esse desejo de levar o evangelho, essa visão de levar o evangelho às pessoas que precisam. Isso aí. Obrigado, Djalma. Sim, Marcelo. Uma lição que eu tirei, pelo menos na parte de domingo, muitas vezes a gente esquece que nós temos que fazer o trabalho de Jesus, né? A gente leva as pessoas e nem sempre as pessoas já vão ter a primeira visão, né? Quando você leva alguém para Cristo, ela vai ter uma visão diferente da gente que já está há muitos anos na igreja. Ela vai ter uma visão embaçada, não vai conseguir ver direito, né? E aí vem o nosso papel, que é dar o segundo toque, que é o quê? Continuar instruindo as pessoas, né? Geralmente a gente tem aquela visão, leva as pessoas, a pessoa batiza, vai para casa, mas ela ainda não está vendo Jesus da forma que a gente está vendo. Ela está vendo as coisas, a mensagem, de repente ela não sabe como fazer um estudo bíblico, ela não sabe como guardar o sábado, né? E a gente às vezes acaba abandonando a pessoa e ela está vendo, né? Como aqui fala, né? Que ele estava vendo as pessoas como árvores. Então ela não compreendeu totalmente o evangelho. Então aí é o nosso papel dar aquele segundo toque, que é ajudar as pessoas a conduzir, de repente, da forma correta, guardar o sábado, de repente, andar nos passos que Jesus quer que elas andem, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que entender realmente como que funciona, né, a conversão. A pessoa não consegue enxergar Cristo já de uma forma muito clara no começo. Obrigado, Marcelo e amigos que participaram. Agora, vocês viram que nossa classe está tão participativa que estamos no domingo ainda. Vocês viram, não? Faltam ainda muitos dias para pensar, mas vamos na segunda história, porque eu queria pensar assim, queria fazer agora de novo. É sempre bom começar porque que começa faz a pergunta e não responde. É muito fácil pegar os amigos ou conhecidos e levar para Jesus, mas quando é um ambiente hostil, quando há oposição, como é que Jesus trabalhou com aquelas pessoas que talvez condicionadas pela cultura ou por alguma cosmovisão ou por prejuízos? Como que nós podemos chegar a essas pessoas? Como é que nós podemos fazer algo por essas pessoas? Ou será que nós temos que trabalhar só pelos amigos? O que Jesus fez? Como é que Jesus enfrentou a oposição? Aí, Sandra, você começou falando que a lição fala de algumas dicas de como Jesus veia as pessoas. E agora, com os que são opositores, como fazemos? É interessante que o cego, ele não enxergava. Agora, quando a gente chega nessa mulher samaritana, no poço, que era uma mulher rejeitada pela cultura, por fato de ter sido casado várias e várias vezes, ela foi até Jesus foi até o poço que horas? Meio-dia. Porque ela era rejeitada, ela era excluída. Eu já tive a oportunidade, queridos, de ir no deserto. Eu já fui no deserto uma vez. E 7 horas da manhã no deserto é como se fosse meio-dia aqui. Então imagina meio-dia no deserto. Como é que não deve ser? Ela foi num horário que é realmente extremamente quente. Prova é que não tinha ninguém no poço.
Não é verdade? Jesus, ele usa a metodologia que se encaixa na situação que você está vivendo. Jesus, ele é especialista em ter maneiras de agir na minha e na sua vida. Aquela mulher, quando ela teve um encontro com Jesus, de imediato, ela já percebeu que Jesus era diferente. Primeiro porque os judeus não falavam com quem? Com os samaritanos. Era uma briga antiga, desde lá do Velho Testamento. Então aquela mulher já criou um receio, né? E Jesus vai para ela e pede o que para ela? Água. Para vocês terem ideia, irmãos, as pessoas que moram no deserto, eles acham que a água é um dom de Deus. A água quem deu é Deus. Então, se você negar a água no deserto para uma pessoa, é como se você estivesse ofendendo ao próprio Deus. Olha só a questão da cultura, como o Gerardo falou. Então, a gente vê que a metodologia de Jesus foi primeiro o quê? Escutar aquela mulher, ouvir a necessidade que ela tinha, não é verdade? E prova é que ela ouviu, Jesus a ouviu, e depois ela começou o quê, pastor Montalvão? A dar atenção para ele. E a gente pode perceber isso na nossa vida. Tem uma frase que aqui fala, né? Ele surpreendeu os discípulos de maneira como ele tratava os seres humanos. Pedro, queridos, não ia parar para falar com aquela mulher. João, muito menos. Tiago, Filipe, Bartolomeu, Natanael, também. Ninguém ia parar para falar com aquela mulher. E interessante que Jesus estava sozinho. Eles foram comprar uma marmitinha lá no Horizão e deixaram Jesus sozinho com aquela mulher. Ou seja, Jesus usa a forma na situação que você está passando. Você está endividado, você está com problema no relacionamento, você está desempregado. Jesus, ele vai usar a sua situação para poder se mostrar para ti. Não há um espaço que Jesus não caiba. Elton? Eu vendo sua fala, achei interessante. Jesus nem abandonou aquele que era preconceituoso, no caso Pedro, né? Não falar com aquela mulher, nem deixou de dar esperança para ele, e nem abandonou o alvo do preconceito, que era a mulher. Então Jesus levava esperança para todos, né? Independente. A gente tem a mania de, para defender um, a gente abandona o outro, né? Jesus não. Pedro, discípulo, paciência, vamos caminhando, vamos crescendo, apesar do seu preconceito. Né? E a mulher que sofre esse preconceito, não, você é importante, está junto com ela ali também. Obrigado, Welton. Eu anotei aqui algumas coisas que fala desse dia, não? Que Jesus, com as pessoas que pensam diferente ou que são diferentes de nós, ele tratou com dignidade e respeito. Ele não rejeitou a mulher, mesmo sabendo quem que era ela, não? Então ele usou de dignidade e respeito. E outra coisa é que ele tinha uma visão radical. Ele evitou o debate e deu solução às necessidades das pessoas. Não? Nós não temos como chegar até o coração da pessoa sem atender primeiro sua necessidade. Pastor, queria comentar algo desse caso? Sim, é interessante que a primeira reação natural ante uma pessoa difícil é rejeitá-la, né? Sim? É rejeitá-la. Rejeitá-la. Tá. É a primeira reação natural. Mas Jesus Cristo não fez isso com a mulher samaritana. Quando Jesus pede água para ela, qual foi a resposta dela? Senhor, o Senhor é judeu, eu sou samaritana. Entre você e eu não existe amizade. Então, as pessoas vão nos mostrar muitas vezes seus prejuízos. Seus prejuízos. É normal, é natural que isso aconteça. Mas a gente tem que considerar suas palavras e suas ações quando trata com pessoas difíceis. Rosiane, acho que a Rosiane quer falar também? No Zoom? Ah, sim. Tenho que olhar para o Zoom? Pode abrir, Rose. Pode falar, pastor?
Eu queria colocar, estão me ouvindo? Eu queria colocar em relação ainda à lição, na minha experiência do meu encontro pessoal com Cristo, a pessoa que entrou em contato comigo foi dentro de um ônibus, né? Na véspera de Natal, e eu tinha 14 anos, e essa pessoa me entregou um folheto sobre a volta de Jesus. E a pessoa, uma coisa que me chamou a atenção, não foi só a entrega do folheto, foi que a pessoa assim deu um sorriso muito bonito, foi muito atencioso comigo, falou sobre a mensagem, o que o texto dizia, né, o significado do texto, e me desejou um bom dia. 1 ano e 2 meses depois, eu fui à igreja adventista pela primeira vez, um sábado pela manhã, e essa pessoa, exatamente a pessoa que me entregou o folheto, ela estava pregando, né, nesse dia. E ao me ver, né, a pessoa, quando me olhou assim, né, ela deu um sorriso muito bonito, me acolheu, e ela me ofereceu um estudo bíblico. E eu tinha, na época, eu já estava com 15 anos de idade, né? Ninguém na minha família era adventista. E eu quis, assim, estou comentando isso com vocês, assim, que o que me chamou a atenção desse rapaz, né, que me trouxe a mensagem adventista, foi a atenção, ser atencioso, gentil, acolhedor, né, e se dispor a me oferecer esse estudo bíblico, e ele inclusive, me acompanhou, me deu os estudos, e posteriormente me batizei, e ele foi meu padrinho de casamento. Nosso padrinho de casamento, meu de Jair, né? Então, eu louvo a Deus, né, por isso, né, que, assim, Deus colocar essas pessoas, né, que nós possamos ver esse método. Para mim, ele usou realmente o método do acolhimento, do sorriso, né? Então, assim, que essa lição nos atinja nesse sentido, né, de que Deus, seu Espírito Santo, nos conduz as pessoas para a sua mensagem, que a gente possa ter sabedoria para saber atingir a cada um como Deus quer que nós atinjamos. Era isso que eu queria complementar. Tá, obrigado. Eu só quero aqui ler o que a lição fala. Diz, ele demonstrava aceitação. Interessante, né? Aceitação. Ouvia com sensibilidade as preocupações das pessoas. Fazia perguntas e gradualmente revelava verdades divinas. Esse é o método de Cristo. Ouvir, fazer perguntas, aceitar as pessoas como são, e eu acho que isso poderia nos ajudar a actuar, a agir ante pessoas que são difíceis. Pastor, eu fico pensando assim, então, nas dicas que nós tivemos hoje, como tratar com pessoas difíceis, como levar nossos amigos para o Senhor. Então, Sandro, nós já estamos prontos para ir para a África, para poder alcançar as pessoas. Você gostou da África, igual que eu. Mas nós já estamos prontos para ir para a Rússia, para a China. Ou será que o Senhor, Paquistão? Ou será que o Senhor pediu outra coisa para nós? Que é o que fala a lição? A lição é bem clara, né, queridos? Jesus vai te usar onde você está. Não pensa que você vai ser um excelente missionário lá. Use. Eu tenho uma experiência rapidinho, quando eu morava na Samambaia, um vizinho meu mudou e eu não falava muito com ele. Eu não falava com ele, quase não via, não falava com ele. E um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu gostaria de te convidar para a minha igreja. Ele, nossa, que legal, qual a sua igreja? Aí eu falei, eu sou adventista. Ele olhou para mim e falou, eu também. Vocês percebem? Vários dias, vários meses que eu morava ali e não falava com ele de Jesus. E eu queria, Senhor, como a lição falou, e eu quero falar para você nesse instante, que nós já estamos quase aqui no final, né, pastor? Já estamos quase no... Você está com a sua vida sem sentido? Você aí está com a sua vida sem razão? Você está desmotivado? Tem uma fórmula para você resolver isso. Sabe qual é? Ore a Deus para que Deus lhe torne um missionário, irmãos. Ore a Deus para que você e eu sejamos
co-participantes do Evangelho de Cristo. E você vai ver que seus medos, suas dificuldades, seus pesares, eles podem não desaparecer. Porque Jesus falou que no mundo terias o quê? Aflições. Mas eu tenho certeza que eles podem o quê? Diminuir. Jesus lidava com pessoas difíceis, Jesus lidava com pessoas que, onde Jesus ia, imagina você viver essa vida, onde Jesus ia, iam pessoas atrás anotando, pastor, o que ele fazia. Eita, olha só, ele cuspiu no chão no dia de sábado. Eita, olha só, ele expulsou um demônio. Eita, olha só, ele não vai querer dar essa moeda. Olha, todas as atitudes que Jesus fazia, as pessoas questionavam. E mesmo assim a gente vê a amabilidade de Jesus, a aceitação, como o Geraldo falou. A gente precisa ter essa característica de Jesus, se apaixonar pelo que Jesus se apaixonava, que é a salvação das pessoas, aceitar as pessoas como elas são. Hoje, nesse mundo, é difícil, é muito difícil. Você aceitar a pessoa como ela é, com os dogmas que ela tem, mas Jesus, a lição diz que ele via com os olhos da salvação. Ele via com os olhos da aceitação. Jesus não vê como nós vemos. Lembra lá de Natã? Natã chegou para escolher um dos filhos de Jessé, viu Abinadab, forte, bonito, igual o Sandro, e ele falou, é esse aí o futuro rei de Israel. E o Espírito Santo desceu lá de cima, deu um cascudo na cabeça de Samuel e falou o que para ele? Samuel, Deus não vê como o homem vê. Você viu ali, ele forte, mas Deus vê o que vai aonde? No coração. É isso que as pessoas precisam da gente. Eles precisam ver em nós, no mundo dentre tantas religiões, eles precisam ver em mim e em você algo diferente. Mas não é só pela alimentação, pela guarda do sábado ou dos 10 mandamentos, não. É pela aceitação como ela é. Aceitação. Eu estava pregando na igreja rapidamente, Geraldo, e uma irmã se levantou lá e falou, pastor, eu quero me entregar para esse seu Jesus. Mas eu não vou largar minha saia curta, não vou largar meu sarro. E a igreja em peso olhou para mim. E agora, que resposta você daria? Eu fiz aquela oração de Daniel, lembra aquela oração de Daniel? Foi respondida rapidamente. Eu olhei no olho daquela mulher e falei, moça, venha do jeito que você está amando, venha. Ah, minha vida é tão cheia de pecado. Venha de meu, eu vou passar para meus amigos aqui, senão eu vou acabar pegando todas as conclusões aqui. Sim, só para começar a compartilhar nossa fé, passa por uma decisão. Se você fica igual depois de escutar o repasso da lição, você tem que se preocupar. Porque alguma coisa em seu coração não está permitindo que o Espírito de Deus faça a sua obra. Mas se você está se conturbado, incomodado, está se com um sentir de, oh Deus me ajuda, oh Deus eu quero, oh Deus me abençoa nesta decisão que eu estou tomando. Então, este repasso foi uma bênção para a sua vida. Quando eu repasso a lição deste trimestre de forma especial, eu fico assim com lutas, não? E oro a Deus, Deus me ajude, eu não estou fazendo o que o Senhor precisa, tem que me abençoar, tem que me dar esse Espírito, mostra-me como posso fazer isso, como posso pregar mais. Quando isso acontece no coração, o Espírito de Deus está lutando aí dentro de você. E você tem que dar espaço ao Espírito de Deus, dizer para Ele, oh Senhor, eu aceito, mas eu não sei como fazer isso, mas eu me coloco à sua disposição, me ajude, porque eu não quero ficar igual, eu quero ser um missionário, uma missionária. Ore assim para Deus.
E Deus vai propiciar, vai colocar uma situação especial para que você conheça que Deus está respondendo a sua oração. Mas você tem que decidir, porque se você não decide, Deus não pode fazer muita coisa em sua vida. Pastor, estava pensando, e se não fazemos isso na parte prática? Eu convido vocês, todos os que têm a lição, os que estão nos acompanhando pelo Zoom, os que estão aqui também, a abrir na sexta-feira, na página 38, na minha lição, mas não sei na lição de cada um. E antes das perguntas, no último parágrafo, ele faz assim: por que não fazer esta oração? E eu queria pedir para todos, se nós poderíamos pegar a lição e ler juntos e fazer essa oração, como o pastor falou, como significando nossa decisão de fazer uma diferença. Estou vendo aqui que o Sandro tem sublinhado essa parte na lição. Eu acho que todos devemos ter essa parte sublinhada. Vamos a ler juntos então. Senhor, estou disposto a ser usado para o avanço de seu reino. Abra meus olhos para que eu veja as oportunidades providenciais que tu colocas diante de mim todos os dias. Ensina-me a ser sensível às pessoas a meu redor. Ajuda-me a falar palavras de esperança e encorajamento e a compartilhar seu amor e sua verdade com aqueles com quem me entro em contato todos os dias. Espero que essa seja a nossa oração. Repassemos ela de novo, leamos depois sozinhos e que nós possamos tomar essa decisão, como o pastor falou, em nossas vidas. Quem agora vai nos acompanhar com a oração? Sandro, e nós vamos a encerrar nossa escola sabatina. Vamos colocar em pé e fazer uma oração ao nosso Deus. E obrigado pela participação de todos. Hoje a lição foi muito boa, Gerardo, foi muito participativa. Vocês também aí participaram em suas casas, os irmãos aqui. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Jesus, nós queremos fazer as coisas melhores para Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que essa oração de nós sermos missionários, para termos pessoas ao nosso lado, para que nós possamos levar o Teu Evangelho, que essa oração seja a nossa primeira coisa, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudar. Ensina-nos, ó Deus, a amar aquelas pessoas que muitas das vezes são rejeitadas, são esquecidas pela sociedade. Faça-nos, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos. E se hoje há alguém aqui que vê as pessoas ainda como árvores, que o Senhor como pegou na mão, o Senhor pegou na mão daquele cego. Olha o privilégio desse cego. As mãos que criou o universo tocou a mão daquele homem. Jesus o tocou, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, toque em nossos corações também, Senhor. Ajuda-nos a levar esse teu maravilhoso amor àquelas pessoas que ainda não conhecem, Senhor. E destitua-nos de todo preconceito, de toda a inveja, de toda a desconfiança que há em nossos corações pecadores, Senhor. E ajuda-nos a sermos missionários teus, a levar a tua mensagem a todos aqueles que necessitam do teu amor, Senhor. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria agradecer a Djalma, a Cíntia, a Rosiane, que nos compartilharam conosco seus pensamentos, e queria encorajar a todos a estudar a lição nessa semana que vamos a começar, para que possamos participar e assim ter uma classe todos juntos aqui na igreja e pelo Zoom. Vamos a continuar agora então com o programa que está preparado.